Paz do Senhor, um bom dia. Vamos refletir nessa manhã de uma palavra que está no Evangelho de Lucas 5. Eu vou ler o 3, 4 e 5. Diz assim: E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E aí diz que Simão Pedro vai e lança a rede. E ele pega ali muitos peixes. Mas vamos voltar aqui ao versículo 4, onde diz que Jesus do barco ensinava. Por que Jesus estava ensinando do barco? Porque a essa altura a multidão já estava sufocando Jesus. Muitas pessoas já haviam sido libertas, curadas, transformadas. Diz a palavra que eles se admiravam e falavam assim: que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que doutrina é essa? E eles ficavam admirados do poder de Jesus. E diz também que eles diziam assim: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Então, em Jesus havia autoridade, em Jesus há autoridade. É um nome de autoridade. Então nós vamos refletir um pouquinho nessa manhã sobre a palavra, né? Que palavra é essa? Então, foi pela palavra que tudo veio à existência, né? Disse Deus, faça, e foi feito. E é também a palavra que sustenta todo o sistema, todo o mundo, todos nós. E no Velho Testamento, a palavra de Deus ela era falada a pessoas específicas. Vinha o poder de Deus, a ordem de Deus a Abraão, a Moisés, aos profetas. E eles falavam assim: disse o Senhor, e anunciavam essa palavra, ou seja, a sua vontade para o povo. Mas no Novo Testamento, Jesus é a palavra. Diz lá em João 1 que Jesus é o verbo de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria vontade de Deus, sendo Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um poder que vem do próprio Deus através do seu Filho. Então é muita autoridade. E diz aqui o texto que quando Pedro viu aquela situação, ele teve uma reação. Qual foi a reação dele? Ele admirou-se sobremaneira e ele temeu. E ele falou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele entendeu a sua miséria e ele viu quem era Jesus. E aí Jesus falou assim para ele: Pedro, não temas, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Então, Jesus ali naquele momento comissionou a Pedro e mostrou para ele um futuro que ele teria ao lado de Jesus. E aí diz que Pedro foi até a terra, deixou o barco, largou tudo ali e seguiu a Jesus. Então eu vou ler aqui para os irmãos agora, está em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem ouve essa palavra tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, o verbo de Deus, tem a vida eterna. E aí, o que aconteceu com Pedro? Mais tarde, Pedro já transformado, Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, já estava no céu. E aí Pedro foi para o templo. Na porta do templo havia lá um coxo e que pedia esmola ali há muito tempo. E Pedro vira para ele e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus.
Jesus. Então é um nome de autoridade. Em nome de Jesus, todos os males são expulsos. Em nome de Jesus, vidas são transformadas. E nesse nome, vidas são salvas. Então, quando Jesus ensinava lá no barco, o que Jesus ensinava? Arrependei-vos. Jesus ensinava mostrando para o povo o caminho que eles tinham que seguir. Falava de arrependimento. João Batista também, quando foi anunciar o Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o dia de Jesus, é chegado o Cristo, arrependei-vos. Então é necessário um arrependimento. Ao encontrarmos Jesus, Pedro aqui prostrou-se, ele compreendeu quem era Jesus, é necessário um arrependimento. Então, voltando lá para o texto da porta do templo, Pedro ali executa um milagre em nome de Jesus. E depois as pessoas ficam questionando, como que você fez isso, né? E aí ele fala, é no nome daquele que vocês mataram, que vocês crucificaram. É no nome daquele que já estava previsto que iria se entregar por nós. Porque ele fala, olha, não foi vontade humana, mas foi vontade de Deus que Jesus se entregue por nós, mas vocês não creram. Então ele fala assim, vocês não creram nesse nome, vocês não creram nesse poder. E aí Pedro vai pregar ali também. E a pregação dele também vai falar de arrependimento. Eu vou ler para os irmãos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, mais uma vez, todos os seguidores de Cristo vão ter que falar de arrependimento. É impossível qualquer ensino da palavra que fuja da parte onde diz arrependei-vos não provém de Deus. Porque é necessário uma conversão, é necessário voltar, é necessário refletir sobre quem você é, sobre quem é Deus. É necessário ser transformado. E quando Pedro fala assim para o povo lá, arrependei-vos, diz a palavra que Pedro, quando pregava, muitas pessoas se convertiam. Mas era Pedro que fazia isso? Não, era o Espírito Santo de Deus, era a palavra de Cristo, era Deus fazendo mover na vida das pessoas. Eu vou ler o texto mais uma vez, está em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Aleluia, arrepende, pecados apagados, ou seja, perdoados, entra num momento de refrigério, entra para ser filho, para ser abençoado. As bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida no momento em que você se arrepende, no momento em que você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E aí vem um tempo de refrigério, um tempo onde o Senhor vai te limpar. Então aqui como Pedro já estava assim, lá na pesca maravilhosa, ele já estava desacreditado. Ele, como pescador experiente, ele pensou, não dá mais, não consigo mais, está muito difícil. E aí Jesus vem com a solução para a vida dele. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Jesus vem com os seus milagres para nós, seja em qual área for, faça um clamor, clame ao Senhor, mas não esqueça, arrependei-vos, proste-se diante de Deus, peça a Ele que Ele faz em nossa vida. Tenha um coração quebrantado diante do Senhor e Ele mostra para você e para mim, para nós, o seu poder. Então fica com essa palavra, arrependei-vos, arrependa-se verdadeiramente, quebrante o seu coração diante de Deus e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não importa qual seja o seu problema, Deus é a palavra viva, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra viva, é o verbo de Deus, nele está todo o poder, por ele foram feitas todas as coisas. Ele é o Criador, é o Senhor, é o Mestre, é tudo em nossas vidas. Então,
creia nesse nome, e esse nome tem poder em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas nessa hora. O Senhor está libertando pessoas nessa hora. Eu creio pelo poder que há no seu nome, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Amém.